Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev Quedas. Sou Edmundo de Drummond Alves Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Murilo Ferreira, bolsista de extensão da ProEx, entrei no programa em 2022. Sou Rafael Duarte, residente de saúde do idoso e entrei em 2021. A pandemia de Covid-19 levou o mundo a mudanças extremas em diversos aspectos. Dentre elas, uma série de medidas sanitárias para conter a transmissão do vírus, onde a que mais atingiu o comportamento da população foi o distanciamento social. Além do fechamento de diversos espaços públicos e privados, o afastamento de famílias e de pessoas em geral. Outro marco não menos importante foi o aumento da inatividade física causado pelo isolamento, já que academias e clubes precisaram ser fechados e os espaços abertos eram locais que potencialmente favoreciam o contágio. Nesse sentido, vários grupos, em específicos os portadores de doenças crônicas e idosos, que praticam atividades ou exercícios físicos como forma de manter um bom estado de saúde, sofreram com essas medidas. Sendo assim, estratégias foram lançadas e recomendadas por diversos órgãos e entidades, nacionais e internacionais, que visavam estimular a prática de atividades físicas em casa. Esses modelos se tornaram uma possibilidade e que merece mais investimento, aperfeiçoamento e, sobretudo, ampliação do acesso aos indivíduos, com oficinas que favoreçam aprendizados daqueles que apresentam dificuldades em manusear essas plataformas. Em fevereiro de 2020, o Brasil reconheceu o primeiro caso de Covid-19 no país. O vírus, que causava surtos epidêmicos por diversos países do mundo, ainda era pouco conhecido pelos cientistas e vinha afetando cada vez mais a saúde dos seres humanos. Logo em seguida, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional em saúde pública, reconhecendo a existência da pandemia. Assim, diversas recomendações de controle e prevenção foram feitas visando impedir a transmissão do vírus, como o distanciamento ou isolamento social, uso de álcool em gel, máscaras faciais, entre outras mais específicas. No geral, o mundo inteiro precisou se adaptar a essas recomendações. Sobre o isolamento social, a medida que mais afetou a rotina das famílias, diversos governos e entidades pediam que evitassem o contato com pessoas do seu ciclo domiciliar. Para facilitar isso, diversos espaços foram fechados, como escolas, universidades e qualquer tipo de comércio não essencial, como os salões de estética, bares e restaurantes e academias. O reforço das recomendações do distanciamento social para conter a disseminação da Covid-19 colabora para a adoção de comportamentos não saudáveis, como a diminuição ou ausência da atividade física e a despreocupação com a alimentação. É importante que as consequências desses comportamentos sejam tratadas de forma adequada, através de projetos especializados e profissionais competentes, para que haja uma redução nos riscos dos impactos causados, como a presença de doenças crônicas. Dentre os grupos mais afetados, os idosos, que muitas das vezes já possuem seus ciclos familiares e de amigos mais restritos ou menos acessíveis, sofreram com esse isolamento. Isso porque, muitas das vezes, esse grupo procura espaços de práticas de atividades físicas e lazer para criar seus laços afetivos e fortalecer suas relações sociais. A situação dos idosos é mais agravada se observarmos aqueles que possuem baixa renda, os que ainda trabalham, os que possuem algum tipo de doença crônica ou aqueles que residem em asilos ou instituições de longa permanência. Em determinado momento, se evidenciava esse grupo pelo seu potencial risco de contaminação, direcionando ações e estratégias para os idosos. Além de instigar o ageísmo, já que evidencia a idade cronológica como marco para definir classes,
pouco se buscava evitar a exposição de uma figura frágil dos idosos. Sobre os cuidados individuais, como o isolamento social, apesar de representar uma medida de segurança para conter a disseminação do vírus, também ressaltou a necessidade de estimular os idosos a utilizar ferramentas tecnológicas. Durante esse momento, diversos recursos proporcionaram a aproximação social, possibilitando uma comunicação afetiva entre família e amigos, e a inserção em grupos de diversas atividades, mantendo o distanciamento físico. Se, por um lado, o isolamento social salvou milhares de vidas no Brasil, por outro lado, havia o seu impacto psicológico e também de inatividade física nos indivíduos. Pensando nisso, diversas entidades, como a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, evidenciava a relação entre a prática de atividades físicas e a melhora no funcionamento imunológico e das defesas do corpo contra os agentes infecciosos da Covid-19. Apesar da atividade física favorecer a capacidade funcional, a redução dos níveis pressóricos, fortalecer os vínculos sociais, melhoria das condições cognitivas, cardiovasculares e musculares, a inatividade e sedentarismo cresceu durante a pandemia. Assim, durante o isolamento social, programas de atividade ou exercício físico domiciliares via mídias digitais foram difundidos e recomendados. A necessidade de se manter ativo fisicamente em casa, essencial principalmente para pessoas com doenças crônicas e idosos, representou uma possibilidade de amenizar os impactos da pandemia. Assim, essas estratégias foram recomendadas pela OMS e outras entidades, que divulgaram em seus sites alguns materiais auxiliares, como sites, vídeos e leituras confiáveis, incentivando a prática de atividade física e redução do comportamento sedentário. Além das aulas conduzidas por professores de educação física via mídias digitais, cartilhas com exercícios físicos também foram desenvolvidas e que levavam em conta diversas questões sobre a segurança durante a sua prática. Também foram levados em conta a ausência de aparelhos e materiais, sugerindo outros objetos ou formas alternativas de substituí-los. Alguns exemplos podem ser citados como formas de ajudar a população a se manter ativa dentro das suas casas. Dentre elas, o programa Preve Quedas, vinculado à Universidade Federal Fluminense, que ofereceu gratuitamente a adultos e idosos oficinas de atividades físicas em plataforma digital. Nesse caso, levou-se em conta diversas questões que vão desde a adaptação tecnológica aos aplicativos usados até o risco de quedas antes, durante e depois dos exercícios. A cartilha de exercícios em casa, que foi utilizada nas oficinas do Preve Quedas, chama-se Otago, Programa Domiciliar de Exercícios. Possui fácil leitura, com figuras e está disponível gratuitamente na internet. Basta acessar o Google, digitar no seu navegador Cartilha de Exercícios Otago e acessar a primeira opção que aparecer. Não se esqueça de procurar um professor de educação física caso tenha dúvidas ou dificuldades em praticar qualquer atividade ou exercício físico. Na descrição do episódio, você encontra as referências que serviram de base para a nossa pesquisa, caso queiram se aprofundar no tema. Nos comentários desse episódio no YouTube, conta pra gente o que você achou do episódio. Obrigado por nos ter ouvido até aqui e até a próxima. Prevcast, o podcast do programa Preve Quedas, agora em episódios mensais. Esse episódio foi apresentado e roteirizado pelos residentes Rafael Duarte e Murilo Ferreira. Identidade visual, Nicole Freitas. Edição de áudio, Luciana Carvalho. Responsável pelas nossas redes sociais, Mariana Lobo. O professor doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior é o coordenador e idealizador do programa Preve Quedas.